Bom, iniciando a nossa aula de Direito Trabalhista e Previdenciário do Claretiano em relação às turmas de ensino à distância, EAD, revisão essa destinada à prova P2 de Direito Trabalhista e Previdenciário. Então, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês verão esse vídeo. Bom dia a todos que estão aqui presentes, que se esforçaram por estar aqui. Eu sei que o horário, peço até desculpas para aqueles que que verão esse vídeo posteriormente, mas não foi possível marcar em horário que fosse, né, mais adequado a todos, porque eu sou professor no EAD e também no presencial, em Batatais, e de modo que fica muito difícil, né, conciliar todos os horários. Mas em razão da possibilidade de gravação, então nós temos aí total condições, né, de procedermos a essa aula de revisão nesse momento. Bom, eu vou, na verdade, como se trata apenas de uma revisão para a prova, então nós não vamos entrar em muitos detalhes, como nós fizemos na primeira aula, né? De qualquer forma, eu vou passar para vocês aqui os pontos principais que eu gostaria que vocês anotassem, né? E na medida em que eu for falando desses pontos, eu já vou também voltando aqui nos slides para que vocês possam ir acompanhando. Bom, primeira coisa que, assim como nós tivemos na prova P1, é importante que vocês tenham pleno conhecimento, né, da figura do empregado e do empregador, conforme diz o artigo 2º e 3º da CLT. Então, caso vocês ainda tenham dúvidas em relação ao que é ser empregado e empregador, eu recomendo que vocês entrem no site do Planalto, planalto.gov.br, ou simplesmente digitem no Google as letras CLT. Então, quando vocês digitarem as 3 letras CLT, pode também colocar na sequência a palavra Planalto. E assim que você der o Enter, vai aparecer, né, no resultado da pesquisa o site do Planalto, né, do governo federal, em que nós temos lá uma área, como se fosse uma biblioteca, né, uma biblioteca digital, em que vocês encontrarão todas as leis que foram publicadas no Brasil, né, desde as mais antigas até as mais recentes. Então, você digitando lá CLT, Planalto, vai aparecer o resultado, né, da legislação CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e essa CLT você encontrará todas as informações que são necessárias para você acompanhar a nossa aula aqui e também para acompanhar, né, os seus estudos no MDO ou qualquer outro livro, qualquer outra bibliografia que você escolha para os seus estudos. Mas lá no MDO, na aba material, vocês encontrarão todas as informações necessárias para o direito trabalhista previdenciário, para os 5 ciclos, então, inclusive em relação aos pontos que nós vamos falar aqui. Então, lá na aba, no site do Planalto, você, quando abrir a CLT, né, quando você abrir lá o decreto-lei que promulgou a CLT, tem um botãozinho do lado esquerdo escrito texto compilado. Então, eu vou até, eu não sei, eu vou abrir aqui, eu acho que até é interessante eu fazer assim, compartilhar, né, essa tela com vocês aqui. Só um minutinho, deixa eu parar essa apresentação aqui e vamos iniciar uma outra apresentação relacionada a essa tela em que eu vou mostrar para vocês como que se faz a pesquisa, né? A pesquisa do Google. Então, deixa eu só abrir aqui um minutinho. Aí. Então, acompanhe comigo para que vocês vejam como que se faz a pesquisa, né,
do Google. Então, você vem aqui e digita CLT, lá. Eu, como já fiz a pesquisa, né? Então, já para mim, já aparece ali CLT Planalto. Mas você digita Planalto, simplesmente isso, e dê o Enter. Aí vai aparecer no resultado aqui as seguintes siglas, né? DL 5452. O que significa isso? Decreto-Lei 5452, que é a norma que tornou, né, pública a CLT. Então, vocês verifiquem que aqui tem o brasão, né, do governo federal, aqui, presidência da República, e do lado de cá, como eu falei para vocês, no canto esquerdo tem aqui escrito texto compilado. Então, para quem não quer, por exemplo, comprar o livro físico, né, você pode utilizar o Planalto, né, para pesquisar qualquer lei que você quiser, tá? Então, no dia a dia do seu trabalho, dos seus estudos, né? Então, se surgir aí a necessidade de verificação, pesquisa de uma lei, vocês vêm aqui no site do Planalto, digita lá as palavrinhas-chave para identificar qual é a lei e o sistema já vai apresentar para você aqui, né, a legislação que você necessita. Então, tem esse botãozinho aqui escrito texto compilado. Para que serve isso aqui? Vamos lá. Se você descer aqui a tela, né, você vai observar que vários pontos da legislação aqui pesquisada tem esse risco aqui, tá vendo? Tá vendo? São vários pontos em que você observa, né, os artigos riscados. O que significa isso? Significa que esse ponto aqui da lei que está riscado, ele foi revogado, foi alterado. Então, vamos lá, ó, nesse começo aqui, eu tenho a definição do que seja empregador. Olha só, artigo 2º aqui, né? Daí eu tenho o parágrafo 1º, que define alguns pontos sobre o que é empregador, e eu tenho 2 parágrafos segundo. Um que está riscado, que é esse aqui, né? E o outro que não está. Isso significa o quê? Que esse que está riscado é um artigo que já foi, aliás, é um ponto da lei que já foi revogado. Né? Então, para que não haja confusão quando você estiver fazendo a leitura, o que você faz? Você vem aqui e aperta texto compilado. Depois que o sistema atualizar, olha só, ele retira todos os pontos que já foram revogados, alterados, e mantém apenas aqueles pontos, né, da lei que estão efetivamente em vigor, ok? Algumas leis que a gente faz pesquisa no Planalto não tem esse botãozinho, né? Às vezes não tem como você tirar os textos, né, que foram revogados. Mas isso depende da quantidade de alterações que teve, né? Como a CLT foi muito, muito alterada, então ficaria muito confuso fazer a pesquisa, né? Com todas aquelas alterações ali. Então, apertando o botãozinho texto compilado, você retira todas as partes que foram revogadas e, a partir daí, você tem um texto limpo, né, sem qualquer tipo de informação que vai causar ali uma poluição na sua leitura, né? Então, o Decreto-Lei 5452, na verdade, é apenas esses 2 artigos aqui, né? Ele que deu publicidade à própria CLT. Então, olha só, você não vai ler o artigo que está aqui, o 1º e o 2º, tá? Você vai ler a partir daqui, ó, a partir do ponto onde está escrito consolidação das leis do trabalho. Então, eu tenho aqui a introdução, né? E no artigo 2º e 3º, eu tenho a definição do que é ser empregador e do que é ser empregado, ok? Então, a definição de empregador e empregado é importante que você tenha conhecimento sobre isso, ok? Então, lá, vamos ler comigo aí, lemos juntos comigo. Artigo 2º, considera-se empregador quem? A empresa, seja ela individual, né? Porque hoje nós temos as empresas individuais. Sempre tivemos, né? Mas nós temos as empresas individuais, que são as empresas denominadas SLU, né? Sociedade Limitada Individual, que substituiu a Eireli antigamente. Hoje não existe mais a Eireli, né?
Então, o que nós temos, empresa individual de responsabilidade limitada, nós temos a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. E também pode ser coletiva. Essa empresa, ou esse empregador, a pessoa, né, denominada empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica, assume os riscos da atividade econômica. Ela admite, quer dizer, contrata, ela assalaria, ou seja, paga a remuneração, e ela dirige a prestação pessoal de serviço, quer dizer, ela implementa junto ao empregado os elementos da subordinação, né? Quer dizer, ela submete o trabalhador às condições de trabalho em que ela define, né? Então, o trabalhador ele fica submetido às ordens do empregador. No parágrafo 1º, nós temos lá, equipar o seu empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, né? Os profissionais liberais, seja médicos, engenheiros, advogados, que não têm empresa constituídas, mas eles atuam de forma profissional. As instituições de beneficência, que no caso seriam asilos, enfim, instituições que têm atendimento social. As associações recreativas, né, como clubes, que não têm finalidade lucrativa. Então, um clube de recreação, né, ele não tem fins lucrativos, mesmo que tenha lá restaurante, bares, etc., né, mas a finalidade dele é atender apenas o associado. E outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Aí vem o parágrafo 2º e fala sobre a responsabilidade do grupo econômico. Então, tá lá, sempre que uma ou mais empresas, mesmo que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, se elas estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, né, elas integrarão um grupo econômico, elas formarão um grupo econômico. E a consequência disso é que elas serão responsáveis solidariamente, quer dizer, elas vão pagar, né, solidariamente, ou seja, cada qual assumirá o total da dívida trabalhista, né, ou seja, elas serão responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, ou seja, dos contratos de trabalho. Então, essa questão da responsabilidade solidária caiu na prova da P1, né? E para que fosse diferenciado, né? O que seria responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Então, é importante que vocês saibam disso, né? Até para poder entender a responsabilidade do sócio retirante. E que o sócio retirante ele pode responder subsidiariamente ou solidariamente, dependendo das condições, né, em que houver aí a retirada, a saída desse trabalhador, desse sócio, desculpe. E o artigo 3º fala do que é empregado. O que é empregado? É toda pessoa física, ou seja, não pode ser pessoa jurídica. É a pessoa física que presta seus serviços, quer dizer, ele que se coloca à disposição do empregador, né, realizando os trabalhos determinados. Trabalho esse que não é eventual, ok? Que não é apenas um dia ou outro, né? Vez ou outra. Ele presta esse serviço de forma contínua e sob a dependência deste, ou seja, de forma subordinada. Então, aqui nós temos, no artigo 2º e 3º, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Então, vamos voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Então, deixa eu interromper aqui a apresentação. E vou voltar à apresentação do slide. Então, tá lá. O que é empregador, o que é grupo econômico. Isso aqui tudo nós já estudamos na outra aula. Né? Aqui nós falamos sobre a diferença entre solidariedade, né? Responsabilidade solidária e subsidiária. Então, esses slides aqui, inclusive, estão lá na aba material. Falamos também do sócio retirante, né? Da sua responsabilidade.
que será, evidentemente, subsidiária. O sócio retirante responde subsidiariamente. Ele vai ter responsabilidade solidária até o momento em que for averbada a modificação do contrato. Quer dizer, você sabe muito bem que a empresa que tenha sócios, ela tem um contrato social vinculando, né, os sócios. Esse contrato ele é registrado na junta comercial, e a junta comercial, averbando, registrando, né, o contrato social, passa a ter existência jurídica a empresa que foi constituída. Havendo retirada de sócio, quer dizer, havendo saída de sócio dessa empresa, haverá necessidade de formalizar um aditivo ou uma alteração contratual. Essa alteração contratual, retirando o sócio, incluindo outro ou não, ela será também levada a registro, né? Ela será averbada lá na junta comercial. Enquanto, eu falei inclusive várias vezes aqui, né, e uma coisa que eu bem enfatizo, que enquanto esse contrato não for averbado lá na junta comercial, esse sócio que saiu da empresa, né, ele continua sendo sócio. Ele vai responder solidariamente até averbar. A partir do momento em que for averbada a alteração contratual na junta comercial, aí sim ele passa a responder subsidiariamente pelas ações que forem ajuizadas até 2 anos depois da averbação. Né? Então, esses são detalhes importantes para vocês compreenderem. Eu até vou perguntar aqui, tem alguém com o microfone ligado? Queria fazer alguma pergunta? Então vamos lá. Então, nesse slide aí, vocês estão, a gente está apenas revisando, né? Os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, que nós falamos também no vídeo anterior, mas é importante que vocês façam uma revisão, né? Então, quais são o que é ser empregado e o que faz a pessoa ser empregado. Então, tem que estar presentes aí os 5 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, que é a prestação de serviço realizada por pessoa física, ou seja, a pessoa natural, é aquele que presta o serviço. Presta o serviço a quem? Presta a um tomador, é aquele que se beneficia do trabalho realizado. Então, é a pessoa física trabalhando em favor de alguém, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Mas o empregado, ele sempre será pessoa física. Ok? Não existe empregado pessoa jurídica. Então, tem que ser pessoa física. Detalhe, a prestação de serviço ela tem que ser realizada com pessoalidade. O que significa isso? Ele não pode se fazer substituir por ninguém. Se é o empregado A, B ou C que estão empregados, apenas estes poderão prestar serviço ao seu respectivo empregador. Não pode terceira pessoa prestar o serviço em nome daquele trabalhador. Então, se o José é empregado, se a Maria é empregada, estão trabalhando para o seu empregador, e caso eles não possam prestar o serviço por qualquer motivo, ele não pode, por livre escolha, mandar outra pessoa no seu lugar para prestar o serviço. Ele não pode mandar um primo, um amigo, né? Ele próprio, o empregado, que deve prestar o serviço. Então, esse é o requisito da pessoalidade. E requisito da não eventualidade. O que é isso? É o elemento fático jurídico, deixa eu colocar uma corzinha aqui, que define a continuidade. Ou seja, o trabalho empregado, ele é contínuo, todo dia, né? A todo momento, durante as 8 horas diárias, se o regime for de 8 horas. Né? Então, estou dando um exemplo aqui de horário, mas é aquele que se coloca à disposição do empregador de forma contínua. Tem que haver onerosidade. O que é isso? Tem que haver pagamento de valores, porque não existe emprego, contrato de emprego, sem pagamento, senão vira trabalho voluntário. E tem que haver também a subordinação, quer dizer, o empregado ele se subordina, ele se coloca à disposição do empregador, né, obedecendo às suas ordens.
né, seus comandos, obedecendo às regras que são estabelecidas na relação de emprego. Então, esses são os pontos que vocês devem recordar aí para fins de estudo aí para a prova, tá? Os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, que é ser empregado, empregador, etc. Bom, agora nós vamos falar rapidinho aqui sobre os princípios. Só um minutinho para eu localizar aqui diretamente. Mais para trás aqui um pouco só. Aqui. Então, vocês devem se recordar também, para da prova P2, os princípios. Os princípios são aplicáveis ao direito do trabalho. E o primeiro princípio aplicável, né, e o mais importante, é o princípio da proteção. E o princípio da proteção, este princípio da proteção, deriva outros três. Então, o princípio da proteção é aquele em que faz com que o empregado ele seja tutelado do ponto de vista da legislação trabalhista. Ou seja, toda a legislação trabalhista tem que ser aplicada ao trabalhador com a finalidade de constituir em face desse trabalhador uma condição civilizatória mínima, ou seja, um patamar civilizatório mínimo. O que significa isso? Significa que a empresa ela tem que aplicar, né, tem que respeitar a legislação trabalhista a esse trabalhador, com a finalidade de possibilitar uma vida digna, né, pagar um salário adequado. Agora não vamos entrar no mérito aqui do valor, né? Qual é o valor que seria adequado para uma vida digna. É lógico que o salário mínimo, no nível que nós temos hoje aqui no Brasil, ele não dá, né? Não possibilita uma vida digna em todos os aspectos que a legislação entende, né? O que é ter uma vida digna. Porém, é o que nós temos na nossa legislação, esse salário mínimo que não pode ser inferior àquilo que está estabelecido na legislação do salário mínimo, que hoje está R$ 1.412. Né? Então, veja bem, patamar mínimo civilizatório é aquele em que o empregado tem que ser respeitado, né, em razão da sua condição de hipossuficiência. Né? Então, quer dizer, o empregado, a única coisa que ele tem para fornecer, para oferecer, é a sua força de trabalho. Né? Então, ele não tem meios de produção, ele não tem meios de renda, né? Então, ele não tem ferramentas para produzir, né? Imagina alguém que trabalha numa fábrica de calçados, numa fábrica de sapatos, numa fábrica de perfume, alguém que trabalha numa loja. Então, ele não é detentor de todos aqueles bens. Né? Ele não tem, não é proprietário daqueles bens. Se ele tivesse, ele não seria empregado, ele seria um empregador. Né? Então, como ele não tem absolutamente nada que conduza à condição de produzir os meios necessários para a sua sobrevivência, então a legislação trabalhista ela deve ser aplicada no sentido de que esse trabalhador deva receber tudo aquilo que a lei prevê. Né? Salário mínimo, né? No mínimo o valor que foi estabelecido para o salário mínimo, ou o salário estabelecido para determinadas categorias profissionais, conforme convenção coletiva ou acordo coletivo, que pode ser maior do que o salário mínimo, além dos demais direitos, né? 13º, férias com terço, fundo de garantia, pagamento do INSS, enfim, todos os direitos que são previstos na legislação e na convenção coletiva. Depois nós temos o princípio da aplicação da norma mais favorável, ou seja, aí eu vejo a hierarquia da norma, né? Então, por exemplo, a convenção coletiva dos comerciários estabelece um piso salarial de R$ 1.800. E a legislação do salário mínimo estabelece, como nós temos aqui, R$ 1.400, R$ 1.500, dá um exemplo qualquer aqui, um valor menor. Então, qual a legislação eu vou aplicar? Eu vou aplicar a convenção coletiva, que prevê R$ 1.800, ou eu vou pagar menos, conforme a legislação do salário mínimo? É lógico que, de acordo com a regra da norma mais favorável, eu vou aplicar a esse trabalhador aquela que for mais
favorável, ou aquela que permita conceder a esse trabalhador uma condição melhor, né? Um salário, no caso aqui, a gente está falando do exemplo aqui de um salário previsto em norma coletiva e outro previsto na legislação federal. Então, o que implica aqui é a aplicação da norma mais favorável, e no caso seria a convenção coletiva, que prevê um salário maior. É isso. Regra da condição mais benéfica, que tem que observar o quê? O direito adquirido do trabalhador, não pode haver alteração. E critério do indúbio pro operário, né? Quer dizer, se eu tenho dúvida na interpretação da norma, eu vou interpretar da forma mais favorável ao trabalhador. Então, esses princípios são os mais importantes que vocês devem estudar para compreensão, né, dos princípios. Depois, o sócio retirante, né? Vai, novamente, poderá cair aí questões relacionadas ao sócio retirante, que nós já falamos. Pode olhar no vídeo anterior, ou então no tópico que fala sobre o sócio retirante. Eu comentei agora há pouco aqui, né? A questão do sócio retirante, ainda mais tendo em vista mas vamos voltar lá no slide. Vamos falar aqui do sócio retirante. Mais para frente, desculpa. Aqui. Então, o sócio retirante está aqui no artigo 10A. Então, diz lá, o sócio retirante responde subsidiariamente, olha aqui, vou destacar os pontos principais, pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada. Ações ajuizadas, vou destacar aqui, ações ajuizadas, depois de até 2 anos, quando? Depois de averbada a modificação do contrato. Vou colocar uma cor diferente aqui. Depois de averbada a modificação do contrato. Aonde? Lá na junta comercial. Então, o sócio retirante ele vai responder subsidiariamente, ou seja, sequencialmente. Isso depois da averbação da modificação do contrato, tá? Enquanto não houver essa modificação devidamente averbada na junta comercial, esse sócio continua respondendo solidariamente, quer dizer, em conjunto com os demais sócios. Averbada a modificação do contrato, ele passa a responder subsidiariamente. Ou seja, primeiro, a empresa devedora, ou seja, a empregadora. Então, primeiro é a empresa devedora. Depois, não tem mais bens, a empresa devedora não tem como pagar. Então, vai atrás de quem? Vai atrás dos sócios atuais. Por isso que ele responde solidariamente, olha só, enquanto não houver registro, né, da modificação do contrato. Porque se a lei diz que ele vai continuar respondendo, aliás, que ele vai responder subsidiariamente após a averbação, enquanto não for averbada, ele vai responder junto com os sócios atuais. Depois de averbada, aí sim, ele responderá subsidiariamente, né? Pelos débitos. Então, é isso, a questão do sócio retirante. Vamos lá. Qual outro ponto? Prescrição. Muita gente fez a prova, mas ainda bem que vários alunos, muitos alunos responderam corretamente, mas aqueles que responderam erroneamente não se atentaram pelo básico, né? Não se atentaram pelo básico exigido. Né? Deixa eu retornar aqui em relação à prescrição. Então, na prova, foi perguntado, né, o que é prescrição bienal, o que é prescrição quinquenal, o que é prescrição intercorrente. Está tudo aqui na lei, no slide, né? A própria CLT prevê lá no artigo 11. Então, bienal, como o próprio nome diz, é a prescrição de 2 anos. Né? Quer dizer, ela conta a partir do encerramento do contrato de trabalho. Aí tem que observar o quê? Observar a lei 12.506.
que estabelece, que estabelece o aviso prévio, né? O aviso prévio, o prazo do aviso prévio indenizado, ele é incluído. Ele é incluído na contagem. Quer dizer, o contrato de trabalho somente se encerrará após o transcurso do prazo do aviso prévio indenizado, que se conta como? Depois o contrato de trabalho, depois de estabelecido, até um ano, o prazo do aviso prévio é 30 dias. Depois de um ano, eu vou contar, além dos 30 dias, 3 dias para cada ano trabalhado. Então, imagine que um trabalhador tenha trabalhado 20 anos numa empresa. Eu vou considerar 3 dias para cada ano, um total de 60 dias, que se soma aos 30 da legislação, né? Então, olha só, 30 mais 60, 90. Então, o contrato de trabalho vai se encerrar apenas 90 dias após. E o início da prescrição bienal é após o encerramento do contrato de trabalho, mas após o transcurso do aviso prévio. Tá? Bom, eu conto quando eu começo a contar para frente, 2 anos após o efetivo encerramento do contrato de trabalho. E a prescrição quinquenal? Ela é de 5 anos e conta-se para trás. Né? Eu vou contar para trás a partir do ajuizamento da ação, de eventual ação, porque pode ser que o empregado nem ajuize a ação, né? Mas, se ele ajuizar a ação, eu vou contar 5 anos para trás. Né? É assim que funciona a prescrição quinquenal. Desde que esse trabalhador tenha trabalhado mais de 5 anos na empresa, né? Porque o que interessa aqui é, caso algum interesse, né, algum direito tenha sido suprimido durante os 5 anos, que foi o prazo do contrato de trabalho, então o interessante é que esse trabalhador ajuize de imediato uma reclamação trabalhista para ele não perder nada, né? Porque quanto mais o tempo passa ao futuro, mais direitos ele está perdendo, porque o tempo está passando e a prescrição quinquenal está acompanhando. Né? Então a prescrição quinquenal vai andando junto. Então, se ele perde tempo para frente de ajuizar a reclamação trabalhista, ele vai perdendo os direitos que ficaram lá atrás. Então, se o empregado ele trabalhou menos do que 5 anos, 3 anos, por exemplo, aí essa prescrição quinquenal nem se aplica. Então, a prescrição quinquenal ela é importante para aqueles trabalhadores que trabalharam na empresa há mais de 5 anos. Né? Então, por isso que tem que ter aí a prescrição quinquenal, porque é para dar segurança jurídica, para que nem fique, para que os trabalhadores não durmam no ponto, né? E para que as empresas também tenham uma segurança jurídica. Então, olha só, se o empregado trabalhou 20 anos numa empresa, ele vai poder reclamar apenas os últimos 5 anos. E desde que ele ajuize a reclamação trabalhista, logo em seguida ao encerramento do contrato de trabalho. Senão, quanto mais tempo ele perder ao futuro para ajuizar a reclamação trabalhista, menos direitos lá ao passado ele vai poder alcançar. Né? E a prescrição intercorrente é aquela que acontece no curso da execução trabalhista, tá? Então, mas o mais importante para vocês aqui é a prescrição bienal e quinquenal, tá? Vamos lá, o que mais? Bom, é importante que vocês vejam também as profissões, né? Quer dizer, os contratos específicos. Então, eu vou descer aqui em relação aos contratos específicos. Está lá no MDO também, tá? Então, nós trabalhamos no último slide, na última aula, e também teve questão na prova falando sobre o trabalho doméstico, né? E está na lei, né? Os elementos gerais e os elementos específicos do doméstico. Então, quais são os elementos gerais do vínculo de emprego, né? São aqueles que são os mesmos de qualquer trabalhador, quer dizer, aquele que atua de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Né? Esses são o quê? Os elementos gerais. Depois nós temos os elementos especiais ou específicos do doméstico.
Quais são? Finalidade não lucrativa, ou seja, ele tem que trabalhar para uma família que não tenha qualquer atividade com a finalidade de obtenção de lucro. Ele tem que trabalhar a pessoa ou família, porque família hoje pode ser uma pessoa só, ou uma família com 30 pessoas, então é a mesma coisa. No âmbito residencial destas, ou seja, o trabalho tem que ser realizado na residência. Não existe empregado doméstico em empresa, né? E tem que trabalhar mais de 2 dias por semana. Quer dizer, se o empregado doméstico ou se o prestador de serviço trabalha até 2 dias por semana, a lei é clara, não há vínculo de emprego. E teve gente que ficava reforçando naquela questão lá da diarista, né, que trabalha 2 dias e na outra casa trabalha 3 dias. Essa pergunta era só para saber se o aluno tinha ciência da limitação da lei. Ou seja, até 2 dias ele não é empregado doméstico. Ele será empregado doméstico se for mais de 2 dias, ou seja, 3 dias por semana. Então, teve aluno que fez confusão, falou que a empregada tinha direito aos 2 dias, às duas residências. Enfim, muita confusão que mostra a falta de estudo, né? O aluno vai para a prova e não estuda, aí não tem como fazer uma prova boa, né? Outro elemento aqui, ó, tem que ser maior de 18 anos. Muita gente esqueceu desse detalhe aqui. E na prova estava lá escrita. Então, bastava ler o artigo da lei, né, para responder. Então, às vezes, o aluno vai mal na prova porque simplesmente não lê bem, não lê adequadamente sequer a pergunta que está sendo colocada na prova, né? A resposta, ela está na própria pergunta. Então, basta o quê? Basta analisar a questão, né? Basta ler o que está ali. Não tem pegadinha. Bom, vamos lá. Tem a questão do órgão gestor de mão de obra, que é importante que vocês também conheçam, né? Vou entrar aqui no OGM. Então, o órgão gestor de mão de obra está relacionado ao trabalho avulso. Olha só, aqui eu estou destacando essa questão, porque o trabalho avulso, ele não tem nada a ver com o trabalho eventual, tá? Trabalho avulso é do estivador. É aquele trabalhador que portos, trabalha em portos, trabalha em porto beira-mar, beira de rio, né? Que trabalha. Peraí. Acho que alguém tinha feito alguma pergunta. Estivador é aquele que trabalha em porto seco, né? São aqueles locais onde ficam os containers, né? Em que há o descarregamento, em que há o descarregamento de produtos importados ou produtos transportados. Então, nós temos o estivador que trabalha em Porto Seco, tem aquele estivador que trabalha em porto marítimo e estivador que trabalha em porto fluvial. Então, nós temos duas normas aí. Então, basta que, nesse caso, você entender, procurar ver lá no MDO, ou então no slide que está lá na SAV, qual é a diferença entre eles, né? E saber o que é o estivador, saber o que é o órgão gestor de mão de obra. O que é o órgão gestor de mão de obra? É um órgão que tem por finalidade fazer a gestão de toda a operação portuária. E tem também o sindicato, né? Porque o sindicato atua também nesse trabalho de envio dos trabalhadores aos navios para o trabalho. Então, o sindicato e o órgão gestor de mão de obra é o agenciador do trabalho desse estivador, tá? Então, é um contrato de trabalho, na verdade, é uma modalidade de trabalho específica, em que esse trabalhador ele não tem vínculo de emprego, mas ele tem todos os direitos
assegurados aí pela legislação e pela convenção coletiva da sua categoria profissional. Então, ele é um trabalhador avulso, né, que trabalha para a prestação de serviço, conforme ele está sendo agenciado pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. Então, de acordo com essas duas normas aí, a Lei 12.023 de 2009 e a Lei 12.815 de 2013, estabelece, né, estabelece a sua atuação nessas localidades. Então, o OGMO, ou órgão gestor de mão de obra, como está aqui no slide, é uma pessoa jurídica que não tem fins lucrativos e ela é constituída por operadores, né, de portos e tem por atribuição selecionar, registrar o trabalhador avulso, treinar, né, zelar pela segurança, pela higiene, pelo trabalho, né, pela segurança desses trabalhadores. Então, o que o órgão faz? E o sindicato também. Ele arrecada, né, o trabalho, né, aquele tomador de serviço chega no porto e solicita, né, que trabalhadores sejam encaminhados para a prestação de serviço. Então, ele faz todo esse agenciamento, faz a intermediação e depois recebe os valores para transferir aos empregados, tá? Então, é isso que vocês têm que saber em relação ao órgão gestor de mão de obra. Também estudem, né, como eu falei, a questão do trabalho doméstico. Precisa também estudar a questão do trabalhador rural, né? Então, vamos voltar aqui no slide. Então, tem o trabalho rural. Então, dê uma lidinha aqui no slide, ou então lá no MDO. O que é trabalhador rural? Então, eu tenho uma lei específica para esse trabalhador, é a Lei 5889. Então, trabalhador rural, como uma descrição bem próxima aí, né, do que está na CLT, mas a própria Lei 5889, que é a lei do trabalhador rural, estabelece que o rurícola, ou trabalhador rural, é toda pessoa física que trabalha em propriedade rural ou prédio rústico, de forma não eventual, a empregador rural, sob a dependência deste, mediante salário. Quer dizer, o que muda aqui em relação ao CLT é que ele tem que trabalhar em propriedade rural ou prédio rústico e trabalhar para um tomador de serviço que seja empregador rural. Então, o que é propriedade rural? Isso vocês sabem, né? É toda a propriedade que fica fora da zona urbana. E prédio rústico é toda a propriedade que tem finalidade rural, mas ela está encravada dentro da área urbana, né? Então, é chamado prédio rústico. Muito comum isso aí, né? Porque antigamente haviam pequenas propriedades, ou pequenas propriedades que foram sendo formadas no curso do tempo, mas que pela proximidade da zona urbana e pelo crescimento das cidades, as cidades foram crescendo e tomaram, né? Passaram para além daquela propriedade que já existia. Mas ela continua ali existindo e com finalidade rurícola, né? Produzindo, tendo atividade agropecuária ou alguma atividade agrícola e pecuária, né? Então, esse trabalhador que está ali inserido, ele é empregado rural. Então, como é que você sabe se o trabalhador é ou não empregado rural? O que você tem que observar é esse princípio aqui, ó, o princípio da agregação. O que é isso? Todos aqueles profissionais que estiverem trabalhando para o empregador rural, numa propriedade rural, e desde que os produtos ali produzidos saiam da propriedade, sejam vendidos in natura, é um trabalho rural. Não pode haver transformação da matéria-prima. Então, por exemplo, a propriedade rural cria boi, né? E esse boi posteriormente é vendido.
Então, não há transformação, quer dizer, não tem frigorífico ali. A propriedade produz cana-de-açúcar, mas não o açúcar, produz a cana. E essa cana depois é levada para a usina. Então, se o trabalhador, pode ser até mesmo engenheiro, engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança, se ele estiver atuando lá na área rural, na produção agrícola, ele será considerado um trabalhador rural, ok? Então, esses são os pontos que você tem que observar em relação ao empregado e empregador rural. Dê uma olhadinha também em relação no caso, a terceirização, tá? A questão da terceirização. O que é a terceirização, né? Como é que funciona a terceirização? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um slide mais à frente, e está tudo muito bem definido, detalhado no MDO, tá, gente? Então, procurem lá as informações desses pontos que eu passei, sobre o que eu passei até agora, né? E sobre o trabalho terceirizado. Só um minutinho que eu... Aqui. Então, aqui esse slide, ele deixa bem claro aí, né, a situação que é ser terceirizado. Do lado direito aqui, ó, letra A, eu tenho o trabalhador. Ele é empregado de uma empresa de trabalho temporário, aquela que fornece serviços. Então, aqui eu tenho uma relação de emprego. Tem um trabalhador que é empregado de uma empresa prestadora de serviço. Mas esse trabalhador não presta serviço na empresa que ele é contratado, ele presta serviço para terceiros, ele presta serviço para outras pessoas. Então, existe uma relação triangular aqui. Então, isso é fácil de entender. Lembrem-se por exemplo, do faxineiro, da faxineira, do vigilante. Tá? Imagina o vigilante numa instituição financeira, numa agência bancária, que é uma profissão que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o que é agência bancária. Todo mundo já foi numa agência de banco. Então, você chega numa agência bancária, tem lá o vigilante. Esse vigilante, ele não é empregado do banco. Ele é empregado de uma empresa de vigilância. Então, o trabalhador, ele presta serviço dentro do tomador, dentro da empresa em que ele presta serviço. A empresa de vigilância fica em outro local. Ele não presta serviço dentro da empresa de vigilância, ele presta serviço para a empresa tomadora. Imagina um vigilante que trabalha, por exemplo, numa lotérica ou trabalha num supermercado, né? Ele não é empregado do supermercado, ele é empregado de uma empresa terceira. Então, aí, eu tenho o fenômeno da denominada terceirização, né? Então, é isso que vocês têm que estudar em relação à terceirização. Então, é isso, pessoal. Em termos aí em termos de conteúdo para a prova, são esses os temas que vocês devem estudar. E questiono se vocês têm alguma pergunta, algum ponto, eu fico à disposição. E como essa aula está sendo gravada, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem um correio para mim, através da SAVE, que eu responderei com o maior prazer, tá? Então, peço a vocês que anotem todas as dúvidas, caso esse vídeo não tenha esclarecido, e eu vou passar para vocês depois pelo correio, de forma bem descritiva, né? Os pontos que vocês devem estudar para a prova P2. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. Agradeço imensamente a atenção. Fiquem com Deus e tenham uma boa prova, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Abraço.